Você pode curvar sua cabeça. Aleluia. Curva a tua cabeça. Deixa o Espírito falar contigo nessa hora. Sei que o louvor já vem preparando, pavimentando. Mas o espaço agora é do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, Deus. Te agradecemos por teus cuidados, Pai. Pela tua presença em nossas vidas. A tua presença nesse lugar, Pai. É notório, ó Deus, o Espírito Santo agindo nesse lugar. E eu te peço, Pai, que nessa noite coisas sejam quebradas, coisas sejam restauradas, outras afastadas, retiradas, curas acontecendo nesse lugar. Ó Deus, investimentos satânicos sendo destruídos nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que chegou triste aqui vai sair daqui alegre, em nome de Jesus. Aquele que deixou um parente doente em casa, ele vai chegar e vai ter boas notícias. Eu declaro provisão chegando na vida de muitos aqui. Pessoas que têm pedido tanto ao Senhor um emprego, uma porta de emprego aberta. Algo no seu comércio, na sua vida. Tem pedido, tem clamado. Eu declaro em nome de Jesus a bênção chegando em sua vida. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa presença maravilhosa, Pai. Eu te louvo, Espírito Santo. Eu te agradeço por tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. Eu declaro uma noite de restauração na vida de pessoas, de comunhão com Deus nesse dia. Obrigado, Pai, por aqueles que vieram hoje arrastados a esse lugar, sendo restaurado, fortalecido, forças renovadas. Que essa semana comece com a presença do Senhor em manifestação na vida deles. Casais alinhados, filhos se submetendo, se posicionando, andando nas conformidades daquilo que o Senhor planejou para que fosse. Obrigado, Pai, por esse momento precioso que nós vamos ter. Eu te dou graças e eu te louvo em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Os que não creram também, diga amém. Aleluia. Acendam as luzes, gente. Eu gosto de olhar para os olhos. Sabe, irmãos, o Espírito já está trabalhando aqui. Enquanto uns estão na unção, eu vejo pessoas bocejando, pessoas de olhos abertos. Talvez esteja pensando no jogo do seu time que está jogando agora. Talvez esteja pensando no cheque de amanhã. Mas você também vai receber dessa porção que nós declaramos nessa noite. Uma unção coletiva faz isso, liga coisas. E aquilo que se liga aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. E onde tiver dois ou mais juntos ali, numa só visão, num só pensamento, numa só fé. Ei, vai acontecer, nós vamos ligar e vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui. Eu não sei como foi teu dia, eu não sei como foi o teu momento. Eu não sei o que está preparado para você amanhã. Mas pela unção que está nesse lugar, eu já quebro tudo aquilo que for negativo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Sabe, cada passo que nós damos, cada momento que nós investimos, nós desagradamos a Satanás. E não pense que porque você está passando uma dor nessa noite, Deus te abandonou. Não é por aí, irmão. Aleluia. Sabe, se você está muito tranquilo, pode ter certeza que você não está mexendo com as coisas do inferno. Você não está incomodando aquele que é nosso inimigo. Mas se tem coisas acontecendo em tua vida, é porque você está perturbando aquele que precisa ser perturbado. Aleluia. 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 Tem um crente aqui que pega junto comigo? Aleluia. Você está esperando eu chorar, não é verdade? Se é para chorar, nós choramos, irmão. Mas eu escolhi sorrir nessa noite.
Sabe, irmãos, agora à tarde eu recebi uma notícia que mexeu comigo. Ah, pastor, tem um casal com problemas. Isso sempre vai ter, irmão. Ah, tem alguém que adoeceu. Isso sempre vai ter, irmão, até a vinda de Jesus. Até nós ir morar na glória. Mas tem coisas às vezes que mexem com a gente. Eu estava estudando agora à tarde, tendo meu momento com Deus para preparar essa ministração. E quando chegam essas notícias para mim, quando tem uma ligação no WhatsApp que envolve um grupo da família, todos eles juntos, eu já fico, quer queira ou não, dá um frio na barriga, né? E meu irmão disse, olha, a prima morreu. Eu disse, como assim? Então, faleceu uma prima nossa lá em Petrolina. E está todo mundo se movimentando, gente vindo de São Paulo, do Recife, daqui da região da gente indo para lá e tal. Mas deixa eu te dizer, nem foi a primeira, nem vai ser a última. E compete a nós cumprirmos o nosso chamado. Satanás faz de tudo para tentar roubar a nossa alegria, a nossa posição, abalar as estruturas para que nós saiamos daquilo que é o propósito de Deus. Mas nem por isso nós vamos deixar de cumprir o nosso papel e adorarmos ao nosso Senhor. Você crê comigo? Amém? Aleluia. Louvor, pode sentar. Aleluia. Sabe, irmãos, o pastor às vezes diz, fecha teus olhos, vamos conversar com Deus, vamos orar. Você acredita que ainda tem gente que fica olhando para o pastor assim? Imagine como é ele sozinho em casa. Qual a hora que ele tira para falar com Deus? Que o pastor pedindo, ele não está fazendo isso, ele sozinho lá, pensando na morte da bezerra. Aleluia. O pastor não está com raiva não. O pastor Cristiano gritando, não estava com raiva, e eu aqui nessa paciência. Vocês podem sentar, irmãos. Pedrão, cada dia que passa, surpreende mais, né, Pedro? Acho que eu vou revogar aquelas coisas que eu assinei embaixo, para você não ir mais. Aleluia. Você pode falar alguma coisa para seu irmão? Diz assim, você é precioso. Agora diga com mais coragem para o que está do outro lado. Ei, você é precioso. Aleluia. E como crente não deve mentir, não pode, né? Sinta-se lisonjeado com essas palavras. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, hoje, com tudo isso, saltou uma palavra no meu coração, vinda do Espírito. E eu queria que você guardasse seu coração e não perdesse nenhuma parte dessa ministração, não desconcentrasse. Amém? Porque vai edificar e vai construir coisas na sua vida. Se já existe algo desse teor, vai ser fortificado, vai ser fortalecido. Você concorda comigo? Amém? Ontem nós tivemos aqui um culto maravilhoso. Foi muito bom, eu particularmente achei maravilhoso, sorri muito, ri dos outros também. Acaba que não sabia qual era o sapato da mulher e errava, sabe? Acaba calçou o sapato da mulher em outra mulher. Ali é briga certa, certeza. Já pensou, Wilson? E foi uma bênção, terminou nós indo para o portal. Foi um jantar abençoado, foi muito bom, a comunhão com os irmãos. Né? A gente não tem tanto tempo juntos e lá nós estávamos juntos. Disseram que eu comi muito. Eu não acredito muito, porque eu não tenho onde guardar tudo isso. Né? O potinho é... Mas eu aproveitei assim mesmo, né? E foi muito bom. Eu queria parabenizar, né? Gente, e um presente que nós recebemos ontem. Quem não estava aqui não percebeu. Sandro com o microfone falando aqui, irmãos. Foi algo... E eu queria parabenizar todos os organizadores, né, que encabeçaram, foi o casal de líderes do departamento de casais dessa igreja. E eu queria falar um pouco disso hoje, irmãos, da excelência de quem é voluntário, de quem está, né, disposto, disponível a fazer a vontade de Deus.
E ontem aconteceu tudo isso, mas aqui nós temos vários departamentos que servem, muitas pessoas são voluntárias. Quem é voluntário aqui na igreja? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Quantas pessoas? Quantos estão aqui no departamento infantil trabalhando? Outra coisa, há muitas pessoas que não estão na igreja hoje, porque infelizmente essa virose tem perturbado a vida de muitos. Eu fico recebendo as mensagens: pastor, eu não posso estar aí hoje. A bebê gripou, fulano gripou, a mulher gripou e assim vai. E tá, né? Então, já está repreendido em nome de Jesus, que isso passe logo, né? E acaba essa onda de perturbação. Mas muitas pessoas voluntariamente estiveram servindo, estão servindo na igreja. E isso é um bom entendimento, né? E eu queria dizer para vocês que tem pessoas que se voluntariam a Deus. Pessoas que se voluntariam a Deus são aquelas que dedicam seu tempo, habilidades e recursos para realizar atividades em prol da sua fé e comunidade, sem esperar remuneração ou reconhecimento externo. Quando você tem a convicção de quem você é, o que você está fazendo e para quem você está fazendo, esse é um voluntário. São as pessoas que se voltam para fazer a vontade de Deus. Você está comigo? Elas podem ser encontradas em diversas funções religiosas ou projetos sociais, agindo por amor a Deus e ao próximo. Está claro, irmãos? Nós se disponibilizamos a fazer a vontade de Deus, a servir as pessoas. Pastor, o senhor enviou uma oferta para uma família, tá? Aquela família isso, aquela família aquele. Meu irmão, a Bíblia manda que nós façamos o bem sem olhar a quem. A gente faz porque há uma essência em nós. É o que está aqui dentro, não é o que está lá. E fazendo jus às palavras do pastor Cristiano, é como uma semente. Se lá só tem coisas amargas, que tal nós plantarmos uma semente doce? Algo bom, para fazer essa diferença. E quando germinar, e quando frutificar, você está comigo? Amém? E o que significa servir a Deus? Servir a Deus vai além de frequentar cultos ou realizar rituais religiosos. Amém, irmãos? Vou repetir porque isso é bem interessante. Servir a Deus vai além de frequentar cultos ou realizar rituais religiosos. Envolve uma entrega genuína, uma busca por agradar a Deus em todas as áreas da vida e um desejo de abençoar outras pessoas. E a palavra ela é bem enfática, ela diz, é melhor dar do que receber. Eu vou para a igreja porque eu preciso de algo, eu quero algo. Ei, vem para dar. Não sei como foi teu dia, mas vem dar. O teu receber compete a Deus. Meu pastor não dá nada. Fulano é rico na igreja, não me dá nada. Porque não me dá nada. Não é vem a nós. É só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Isso é antigo, irmão. Você está entendendo? A gente planta. E em Deus a colheita é certa. Amém? Sabia, pastor Cristiano, que ainda tem gente que não dizima na igreja? Que ele não entendeu uma palavra como essa. Tem crente velho, caiu nos dentes, que não dizima na igreja. Pastor, você veio falar de dízimo? Não, o Espírito está me levando. Que consciência é essa de alguém que não tem o entendimento de ofertar e dizimar na igreja? Ele não entendeu ainda que, ei, tu só vai colher o que tu planta. E quer colher aonde se tu não plantou nada? Aleluia. Pessoas, elas podem se voluntariar para ensinar, liderar grupos, tocar instrumentos, cuidar de crianças, auxiliar na organização de eventos, entre outras atividades. Então, vocês já conhecem de Cós Salteado, que aqui nós temos mais de 20 departamentos. Pastor, hoje o culto é para convidar pessoas para vir para os departamentos. Não, nós vamos chegar lá. Mas também é. Se você está disponível, serviço aqui não falta. Amém? Tem uma tal de um departamento infantil que todo tempo precisa de pessoas. Lá, os voluntários ainda são poucos. Ainda tem uns que têm
o seu nome na lista ainda falta. Pessoas da igreja, viu? Conhecidas aqui, como é que diz? Já de algum tempo na igreja. Então lá todo o tempo precisa. Se você está disponível, irmão, sua consciência, você que é mãe principalmente, você que é pai, que sabe dar uma aula, tem umas aulas preparadas, você estuda ela, você vai lá e aplica aquela aula, como manda o ministério. Você está comigo, irmãos? Você está feliz de estar aqui hoje? Eita glória, glória a Deus. Deus é bom demais. Tu é doido. Então diz assim, qual é a motivação para o serviço voluntário? Por que nós servimos? Porque um pastor abdica de sua vida, se lança num chamado e está aqui hoje. Um frio desse. Que Vinícius não trocou a resistência do chuveiro lá de casa e eu estou tomando banho gelado nas costas. Wilson, pelo amor de Deus. Brincadeira, viu, gente? Esses dois homens aqui são um socorro bem presente na vida do pastor, viu? Que eu clamo por socorro e eles chegam rápido, são bênçãos demais. Então qual é a sua motivação? Qual é a motivação do cristão? Gratidão. Você é grato por alguma coisa ao Senhor? Outra, amor. Você tem amor por esse Deus que te deu tudo? O seu chamado, nós servimos porque existe um chamado na vida de cada um. Tem alguns que é específico, mas o chamar para levar esse evangelho é para todos. Então, essa motivação nos leva. Outra motivação, e essa também é poderosa, se chama o exemplo de Jesus. Essa é uma grande motivação, porque ele preferiu servir a ser servido. E Paulo diz, sejas meu imitador, ou seja, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é base para qualquer cristão. Temos que imitar a Cristo. E os olhos de vocês agora estão arregalados. Mas amém por isso. Aleluia. Então, sabe o que Deus espera de nós, irmãos? Deus espera de nós um voluntariado mais completo. Porque aquele que já não tem mais a sua vida por preciosa, é o que Deus espera. Deus espera de nós uma entrega sem reservas. E nós não podemos estar escolhendo o que fazer. Porque a palavra nos ensina que Deus nos comprou por completo. E nós não podemos servir a Ele por crediário, parceladamente, ou em partes da nossa vida. Tem algum crente aqui comigo? Amém, irmãos? Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 24, diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo dizendo, né? Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo deixa bem claro, irmãos, que a vida dele não tinha mais nada por precioso. Ele se lançou e disse, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Faz em mim o teu querer. E esse é o chamado para todos nós. Para todos esses que conhecem a Deus, que receberam essa verdade, se prontificou a servir a Deus. E você vai dizer, eu já não tenho mais minha vida por preciosa. Existe o meu querer e existe o querer de Deus. Qual será o melhor? Você tem dúvida ainda? Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ele fosse falar num nordestinês bem, sabe? E se você tem juízo, se entrega a Deus. Isso é ser racional. Sabe, irmãos, você tem uma casa e você diz, até na sala é de Jesus, da sala para dentro, não vai lá não, Jesus. Aleluia. Tem pessoas que fazem isso, entendeu?
tem aquele segredinho particular, que você pensa que nem Jesus vai saber. Bicho besta. Jesus sabe tudo, irmão. Jesus sabe tudo. Jesus te conhece indo e voltando. Corrigível, irmão, que eu aprendi que nós não devemos dizer isso. Jesus te conhece, não. Jesus nos conhece, indo e voltando. Sabe da nossa vida. Sabe, pastor não é perfeito. Os pastores, os irmãos que servem, não, nós não somos perfeitos. Mas está aqui o conselho, ei, entrega a tua vida a Jesus por completo. Sem ressalvas. Só está bom para você quando tudo vai bem. Quando as coisas estão maravilhosamente bem, uhul, corre, tem que botar lombada. Eu estava brincando com os meninos, dizendo que tem que botar lombada aqui, que tem uns que estão passando correndo demais aqui. Apressado, né? Mas quando uma unha machuca, pastor, acho que eu não vou para a igreja hoje não, pastor, meu irmão. É sem reservas. Amém, irmãos? No versículo 2 diz assim, continuando aqui falando em sacrifício vivo. Sacrifício vivo refere-se à entrega total e contínua da própria vida a Deus, não apenas em momentos específicos, mas em todos os aspectos do dia a dia. Aí tem gente que pensa que os outros são cegos. Presta atenção. Um pastor olha para a ovelha, convive com ela, conhece aquela ovelha, né? Aí hoje ele está maravilhosamente bem. Amanhã está com a cara de que comeu e não gostou. E tem uma frase que muitos crentes dizem e muitos se chateiam quando ouvem disso. Uns dizem, fulano é bem espiritual, fulano é um homem espiritual. E de fato você é, irmão. Você é sim. Mas tem uns que às vezes dão aquela brecha. Aí alguém diz, ei, fulano é almático. Meu amigo, quer ver um crente enfurecido, chama ele de almático. O que é um crente almático? É aquele que, de vez em quando, ele sai do espírito e vai para a alma. Aí na alma, meu irmão, nessa arena, Satanás manda. No espírito, Deus opera. Na alma, sabe, você diz coisas, você faz coisas, você toma atitudes que não devem. E o que acontece? O prejuízo é grande. Então tem pessoas que você sabe, na segunda-feira, no domingo, ele, os gritos correndo. Na segunda, ele não é mais aquele mesmo crente. Cadê o crente, irmão? Cadê o irmão do domingo? Que ora em línguas, que corre, que pula, que dá glória a Deus, e sai mão na mão da esposa, e beijo vai, e beijo vem, e na segunda-feira, pastor, não vem aqui em casa não, pastor. O café aqui está amargo. Aleluia. Vamos combinar assim, vamos dar um glória a Deus, todo mundo, para todo mundo ficar nivelado. 1, 2, 3. Uhul! Ai, aleluia. 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 No versículo 2 diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos amoldar sim, a vontade de Deus e não do mundo, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer a meia boca ou a agradável e perfeita, que é a vontade de Deus? Qual você escolhe? Aí depois alguém ouve e diz, fulano é um crente meia boca, e acha ruim, porque ele está indo conforme as vontades dele, não a vontade de Deus. Aleluia. E está perto de terminar. Eu queria contar uma história para você. E lembre que no começo você disse, e eu orei, para que seu coração esteja preparado, aplanado, tudo tranquilo, para Deus falar. Deus ajustar coisas agora na sua vida.
Aleluia. Fui chamado para isso, irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe, conta-se uma história, e essa história é bem interessante. Chegou a mim, mexeu comigo nesses dias. Eu disse, eu preciso falar sobre isso para a igreja. E eu vou contar para vocês. Diz que tinha um pai que estava construindo sozinho a parte de trás de uma casa. E enquanto o seu filho de 19 anos estava no celular, acessando as redes sociais e envolvido com jogos. Você já viu alguém dessa forma? O pai ralando, situação acontecendo, um sofrimento, o pai e o filho lá com as pernas para cima, 19 anos, diz essa história. Estava no celular. Tem até uns jovenzinhos aqui, né? Cadê os jovens dessa igreja, os adolescentes? Dá um glória a Deus, só os jovens e adolescentes dessa igreja. Já ficaram preocupados, né? Não vou atirar pedra em vocês não, fiquem tranquilos. Amém? Glória a Deus. Então diz que esse jovem, ele estava lá, nos jogos. E o pai estava lá, carregando tijolos, tijolo por tijolo. E carregando sacos de cimento, mexendo a massa, suando debaixo daquele sol escaldante. E sabe, irmãos, eu já passei tanto por isso, de ver meu pai trabalhando, e ele não precisava nem chamar. Porque nós meninos já tínhamos essa concepção de servir ao pai, de honrar ao pai, de pegar junto com ele, de saber que ele era só um para fazer muitas coisas. Então, um é uma coisa, dois já serve, mesmo sendo uma criança, sendo jovem, seja um adolescente, já ajuda muito. E eu passava muito por isso. Então o pai chamou aquele filho, ô filho, vem cá, vem aqui fora ajudar o pai, nem que seja por 1 hora, sai desse celular. É certo que tem alguns pais que, não sei se é do tempo de vocês, mas no meu tempo tinha um tal de um cabo de ferro. Quando eu ia passar ferro, tinha um cabo do ferro. Que eu só precisei levar uma lapada daquela uma vez. Eu acho que eu aprendi foi nessa lapada. Da outra vez meu pai não precisava mais nem chamar, a gente já ia. Né? Mas essa história vai dar um contexto bom. Então o pai chamou o filho, né? Sai desse celular. Nem que seja por 1 hora. E o filho respondeu irritado, eu não vou. Eu não tenho nada a ver com essa obra. Eu não pedi isso. Foi o Senhor que inventou. Então o pai, então trabalhe sozinho. Eu vou continuar aqui no meu celular. O pai, ele não obrigou, apenas voltou para o trabalho. É triste ouvir uma história dessa, né, gente? Você sabia que tem filho que faz isso ainda num tempo como hoje, e principalmente agora que vivem tão rebeldes, de não ter a consciência do que é honrar o pai e a mãe. Quando a palavra diz que teus dias prolonguem, sejam multiplicados, honra teu pai e tua mãe. Amém? Aleluia. Tem tantos que queriam ter um pai para poder honrar, outros têm e desprezam. Lá na frente ele vai ver o que é bom para a tosse, o que é a ausência de um pai e a ausência de uma mãe. Aleluia. Então, ele não obrigou, apenas voltou para o trabalho. Depois de alguns meses, mesmo sozinho, a obra ficou pronta. O pai resolveu fazer uma festa de comemoração. Ele tinha construído uma grande mesa e chamou os familiares e amigos. A alegria estava estampada no coração daquele pai. E ele construiu algo visando tudo aquilo que ia acontecer depois. E sabe, irmãos, às vezes a conquista de alguém é comprar uma bicicleta. Trabalha, se esforça e ele fica orgulhoso porque ele conseguiu realizar o sonho dele. Tem pessoas que têm um sonho de ter um avião, de ter uma Ferrari, uma Lamborghini, ou prédios, muito dinheiro. Esse é o sonho. Mas tem pessoas que vivem numa situação e ele sonha ter uma bicicleta. E quando ele conquista, não joga água no suco dele, para não dizer outra coisa. Não rouba a alegria daquela pessoa. Foi o sonho dele, foi o suor dele, foi a luta dele. Eu lembro do cheiro do meu primeiro carro novo. Porque eu trabalhei tanto para chegar ali. Eu nunca esqueci. Já tive vários carros, porque o sistema que eu trabalho, de 2 em 2 anos eu renovo meu carro. Que Deus favoreceu para mim.
Mas há muitos anos atrás eu comprei meu primeiro carro novo e eu lembro do cheiro desse primeiro carro. Os outros nem sinto, nem lembro, mas do primeiro eu sei o significado. Eu tenho um vídeo, num desses últimos carros que eu comprei, quando uma mulher chegou, mandou que eu sentasse ali, ficamos num birô, de repente, aqui num balcãozinho, num birozinho, e de repente se abre uma porta alta da altura dessa iluminação, e entra um Corolla, a coisa mais linda assim, limpinho, cheiroso, foi entrando, estacionou num ponto onde tinha um piso diferenciado, só para parar aquele carro. E de repente aquela mulher disse: senhor Gerisvalter, sou eu, viu gente, Gerisvalter. Aleluia. E não, gente, me ajuda, vocês acabam com a minha... Então aquela mulher disse: senhor Gerisvalter, venha conhecer a sua nova aquisição. E apontou assim, parecia coisa de filme, né? Um vídeo, algo assim. E eu me levantei, quando eu me levantei, que olhei, eu caí nos prantos. Porque eu comecei trabalhando de empregado, e um dia eu fui comprar um carro, meu irmão me ajudou, ele deu 6, 8 vezes mais do que eu tinha desse tantinho. Mas eu sei o que eu passei para chegar até ali. Aleluia. Eu sei o que eu vivenciei nessas noites, arriscando a vida, passando tudo que eu passei. Eu não vou detalhar, contar meu testemunho aqui, de quantas noites, de quantas vezes, pessoas bêbadas ou coisa parecida, andando, para eu sair de Araripina com alguém que eu nunca vi na vida, para ir deixar depois de Caldeirão, deixar depois de Picos, deixar depois de Simões, não sei aonde, sem saber nem quem era, podendo ser roubado, assassinado ou coisa parecida. Venha ver sua nova aquisição. Oh, aleluia. Eu lembrei quantas vezes eu cheguei na madrugada em casa, ou o dia amanhecendo, e minha mãe tinha passado a noite em clara, preocupado comigo. O meu pai, os meus irmãos, quantos deles, por que que hoje eu vou negar? Por que que hoje eu vou ser covarde ao ponto de não honrá-los? Você vê quando o Galeno chega aqui, o pastor Galeno, as pessoas chegam para a gente e dizem: rapaz, nós admiramos tanto a família de vocês, porque é raro encontrar irmãos unidos como vocês são. Porque nós fomos ensinados a honrar, a cuidar um do outro, o que um sente o outro sente. Então tem pessoas que já perderam essa essência. Agora, há pessoas que não honram mais nem o seu pai, a sua mãe, que fez tudo isso por você. Por que vai honrar a Deus? Que muitas vezes nem vê, não sabe, não crê. Aleluia. Aleluia. Então ele construiu aquela mesa, uma grande mesa, e chamou os familiares e amigos. E com muitos comos e bebes, o homem estava orgulhoso daquela obra que tinha feito na casa dele, depois de tantos anos economizando para tal feito. E no meio dessa festa, o pai resolveu erguer um brinde e disse: preste atenção nisso, irmãos. Aleluia. Você vai lembrar hoje daquele que você foi ingrato, daquele que você, ou também vai dizer: eu estou sendo fiel em tal área, porque eu lembrei de ser grato. Eu aproveito para falar nessa hora, sabe o que para vocês? Que a minha vida ainda não está como eu sonho e como eu tenho pedido a Deus. Por quê? Irmãos, eu sou tão grato ao povo dessa igreja, aos voluntários dessa igreja. No dia que tem um GC, depois eu tenho que procurar as palavras devidas para dizer para Morgana e Felipe: como vocês fizeram bem feito. Ei, vocês dos casais, como foi excelente. Vamos melhorar mais, mas foi muito bom. Você da recepção, você do louvor. Eu vejo as picuinhas desses meninos aqui. Um quer fazer melhor, outro quer fazer assim. Outro quer quebrar a bateria, arrepiando demais. Outro não sei o que. E eu fico rindo, porque é algo que tem que acontecer. Mas o importante é chegar aqui e ter esse louvor maravilhoso. Quais palavras? Vai chegar a hora, Mariana, João e os meninos que fazem parte do louvor.
o diaconato, todos os departamentos dessa igreja. Verbo Café, Verbo Shopping, departamento infantil, o acolhe, quem mais? São tantos. E tem dia que eu fico, meu Deus, não dá tempo nem acompanhar, o movimento é tão grande, porque eu tenho algumas outras coisas, gente, no particular, mas vai chegar a hora. Né? Neuzito chegando aqui nos domingos, cedinho, chega 6, 7 horas aqui para ter um culto de oração com os homens, só eles aqui, é lindo demais. A oração da jesuíta, o pessoal chega. Como não ser grato a tudo isso, gente? Amém? Então, ele resolve fazer um discurso e ele diz: eu quero agradecer a todos por estarem aqui nesse momento de grande felicidade para mim. Quero agradecer a meu único filho. Vou repetir, ele diz: eu quero agradecer ao meu único filho. E todo mundo da festa se vira para o menino, achando que ele seria homenageado. Natural. Se eu chegasse aqui e dissesse: eu queria homenagear nosso irmão Michael, todo mundo olharia para Michael, né? Tu tá sério demais, Michael, olha para mim, ripa. Todo mundo olharia para Michael. Então ele diz: eu quero homenagear o meu único filho. Todo mundo olha para ele, achando que aquele menino ia ser homenageado. E então o pai completou: eu agradeço a ele por não ter me ajudado. Você estranhou quando o pai decidiu fazer e não forçar o menino a fazer. Não é verdade? Ele não usou o cabo do ferro como o papai fez uma vez comigo. Mas ele diz: eu agradeço a ele por não ter me ajudado. Porque foi nesse tempo que eu descobri que criei um homem, mas ainda não formei um filho. Aleluia. Sabe, irmãos, aperta o coração da gente. Aperta o coração, porque eu vejo muitos que são teimosos. Porque resistem em fazer a vontade de Deus. É como se Deus dissesse: ei, eu criei homens, eu criei pessoas, mas muitos ainda não são meu filho. Tem um crente aqui que pode dar um amém nessa hora? Aleluia. Eu criei um homem, 19 anos, viciado num jogo, como é que diz? Ocupado num jogo, que perde a sensibilidade de ver tudo isso acontecendo e não se levantar e dizer: eu sou voluntário, eu quero fazer, porque aí sim você se torna um filho, quando você entende a mensagem do Senhor e você se posiciona. Deixa de ser egoísta. Deixa de dizer: ei, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Tem pessoas que é desse jeito. Vem na igreja porque está aperreado. Quando passa, quando ora, os irmãos dobram o joelho, a irmã Delzuíte bota na oração, e aquele povo fervoroso pega junto, e tal, a pessoa é curada, a pessoa consegue aquilo que buscava, a bênção que almejou. Tinha um ministro que dizia, eu esqueci o nome dele, é um cantor, do Ministério Apacentado de Nova Iguaçu, quando foi um sucesso essa música deles. E tinha uma ministração dentro da música. E ele falava que o cara ora por o carro, ora. No dia que ele conseguiu o carro, ele ia embora, deixava Deus. Tem pessoas que orou, que serviu, que buscou, pediu, no dia que conquistou, ele foi embora. E não é um tanto egoísta um negócio desse? Como eu poderia negligenciar um amor tão grande? Eu saí de casa hoje com algo entalado na minha garganta. Mas eu sou o homem da casa. Mas eu sou o pastor. Ei, eu preciso estar bem, eu preciso estar de cabeça erguida. Eu preciso mostrar que eu sou homem e eu sou macho. Meu irmão, eu sou igual a você. O detalhe é porque eu entendi, a essência está aqui dentro. Ei, dias difíceis vão vir, mas vai passar. E nos dias bons, eu não fui contente, feliz e glória a Deus nos dias bons, nos dias difíceis é do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Deus não prometeu que você não ia sentir uma dor na unha. Deus não disse que não ia faltar.
Ele não disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não tenha a cabeça erguida, vai entalar mesmo. Se eu tirar os olhos de Deus, eu vou pensar nos meus irmãos que estão seguindo para Petrolina, meus primos, meus tios, estão todo mundo chorando, está abatido, está assim, está assim, está assim. Se eu fizer também, se eu for chorar, vai trazer a prima de volta? Vou orar por eles, vou orar por nós, vou orar, continuar fazendo o meu papel. Você está comigo, irmão? Então, ele diz aqui, deixa eu olhar onde é que eu estava. Ele diz, eu agradeço por não ter me ajudado, porque foi nesse tempo que eu descobri que eu criei um homem, mas não formei um filho. Depois ele continua, um homem que sabe vencer no jogo, criei um homem que sabe vencer no jogo, mas que ainda não aprendeu a ser na vida e nem honrar os seus pais. A juventude de hoje é muito top, é high-tech. Uau! Menino, tem gente que pega um celular, parece que vai dar um nó no celular. Quando olha, tem um negócio feito, tem um texto desse tamanho, tem que comprar. É top. Basta tirar uma nota ruim na prova. Ai, meu Deus, eu quero me matar, eu quero morrer. Por quê? É uma geração. Não são vocês não, viu, irmãos? Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com nenhum dessa igreja. Aleluia. Deus criou foi filhos. Não foi menino, não. Amém? Deixa eu descobrir aqui onde é que eu estava, que eu me empolguei. O filho ficou em choque, saiu da festa correndo, entrou no seu quarto, fechou a porta e começou a chorar, porque naquele dia ele entendeu uma verdade amarga, que muitos filhos e muitas filhas ainda não entendeu. Que quem não ajuda a erguer as paredes, não pode se orgulhar da casa pronta. Quem não ajuda a erguer as paredes, não pode se orgulhar da casa pronta. Ainda tem aqueles que vêm e ficam botando defeito nas coisas. Uns trabalhando, outros se esforçando, fazendo, passando noite, passando situações. Pastor, fulano está com problema. Pastor, fulano está mal. Pastor, fulano sofreu um acidente. Pastor, tem tal coisa. Pastor, irmão, pastor Cristiano, irmão fulano, meu líder de departamento, está assim, está assado. Fulano foi para a UPA. Fulano... E toda hora tem isso, irmãos. Há uma graça sobre as nossas vidas. Toda hora tem, se não é com você, é com o outro, vai ter todo o tempo, e ninguém vai endoidar por isso, porque a gente já sabe que faz parte. Mas ainda tem uns abençoados que chegam a criticar, a botar defeito. Eu queria que o cabelo do pastor fosse preto. Diz minha esposa que é o charme, não sei se ela quer que me iludir ou... Meu irmão, olha para teu irmão e diz assim, não estou dizendo que ele é, entendeu? Mas vai que pega no que está fazendo isso, né? Olha para teu irmão e diz assim, sai dessa. Diz para o do outro lado também, para não ficar penso. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim, que quem abandona o pai no processo, não pode exigir lugar de honra na hora da celebração. Duas frases que mexeu demais comigo. Ele fala que quem não ajuda a erguer as paredes, não pode se orgulhar da casa pronta. Depois ele diz, quem abandona o pai no processo, não pode exigir lugar de honra na hora da celebração. E se você é espiritual, você sabe que Deus está falando com você. Se você é espiritual, você sabe que Deus está tocando no seu coração. Quer ser honrado, quer que Deus use de misericordioso, Ele vai usar sempre. Mas tem pessoas que querem sentar
no melhor posicionamento, querem ter as melhores coisas, querem estar abastados, querem estar perfeitamente sadio, querem, mas não têm honrado ao Pai. Ei, com Deus não se brinca, irmão. Você pode passar a perna em você, mas em Deus você não passa, não. Já diz um ditado do mundo, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. Diz que a pior mentira é quando você mente para si próprio. Mentira é mentira em qualquer canto. Mas tem esse ditado, eu vou dizer só para dar um pano de fundo. Não se iluda, irmão. Não se iluda. Sabe, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vacila não. Não anda no limite. Você tem que se arrepender, se arrepende hoje. Você tem que corrigir, corrige hoje. Você tem que fazer, faz hoje. Mas não sai daqui sem honrar a Deus e dizer: Pai, eu me lanço. Eu me entrego. Aleluia. Tem gente que quer sentar na mesa, desprezando a pessoa que passou anos e anos e anos construindo a mesa. Aleluia. Tem gente que caminhou de braços dados com outra pessoa. Tem gente que está de lado, porque ele deu um passo a mais, já despreza aquele, porque por algum motivo ficou um pouco para trás. Insensibilidade. Ei, irmão, não foi para isso que Deus se chamou, nos chamou. Não foi para isso. Deixa eu traduzir para você. Tem pessoas aqui que já caíram e hoje está de pé. Tem pessoas que ainda vão chegar a cair se Cristo não voltar, mas precisa estar de pé. E por que eu como pastor, você como irmão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, vai condenar aquele que fraquejou? Jesus disse: nós não devemos deixar ninguém para trás. Tem pessoas que por uma coisinha pequena está sendo condenado. Tem outros que fazem atrocidades, mas mesmo esse, Jesus perdoa. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, o que o Espírito, a alma e o corpo, e que o Espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, o convite hoje é para que você saia daqui, corpo, alma e espírito, em paz com o Senhor. Há pessoas que pegam uma palavra como essa e dizem: essa palavra era para fulano que não veio hoje, ele devia estar aqui. Outros dizem: tome, recebe essa pedrada. Não, irmão, Deus está passando um bálsamo na vida de pessoas aqui, dizendo para ele: ei, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de restauração na tua vida. Hoje é dia de consertos. Deus hoje está trazendo uma mensagem para dizer: ei, coloca a tua vida em ordem. Ei, se você não é mais voluntário, se você não é mais voluntário do estilo, do tipo, daquele que diz: Senhor, eu sou voluntário a ti. Eu não quis te convidar para você ser voluntário aqui da igreja. Falei sobre tudo isso, mas é que você seja voluntário no reino de Deus, dizendo: eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. É quando nós dizemos: ei, eu estou me entregando o meu todo, por completo, sem ressalva, para o Senhor. Aleluia. Você pode ter até talentos, irmãos, mas se tiver brecha, Satanás vai entrar. Se não fechar as portas, ele vai entrar. E não precisa ser grande não, porque o bicho é um sem vergonha, ele vai entrar por qualquer frechazinha. Então procura onde é que precisa ser fechado hoje. Aleluia. Você está comigo, irmão? João 4, 23 e 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou,
Mas vem a hora, e ele arremata, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. As oportunidades são dadas para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você pode dar um amém, irmãos? Só para confortar o coração do pastor. Porque eu podia trazer uma palavra para vocês aqui, e nós estaremos aqui pulando, Edna estava se esgoelando, Edna, e pá, aquela coisa toda, e o culto foi poderoso, glória a Deus, aleluia, e planta bananeira, e as cadeiras voam, e o jovem corre, e passa aqui, corra para a direita, e que coisa linda, foi poderoso. Mas às vezes uma palavra como essa faz muito mais efeito. Faz-se necessário. Porque lá na frente, você não vai dizer, o pastor nem me avisou. O Espírito Santo o pastor não foi sensível ao Espírito, ao ponto de dizer que nós precisávamos abrir os olhos para algumas coisas. E Deus está falando. Vidas estão sendo poupadas nessa noite. Aleluia. Ele diz o quê? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Você está sendo abençoado, irmãos? Aleluia. Aleluia. Talvez, se você tivesse ouvido essa palavra domingo passado, certas coisas não teriam acontecido na sua vida essa semana. Mas Deus trouxe hoje para que a sua semana seja diferente. Ele no versículo 24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 2 versículos, e ele arremata, ele reforça. Você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, filhos, tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Honra teu pai. Seja o verdadeiro voluntário, aquele que se voluntaria a fazer a vontade de Deus, porque Ele busca esses que se voluntariam e que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, habita um espírito dentro de mim, o mesmo que habita dentro de você. Mas às vezes nós não percebemos já tudo, nós não temos entendimento de tudo. Deus revela coisas para nós. E o conselho que o pastor dá é que, ei, Deus te observa, assim como me observa. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Da mesma forma que Ele vê as tuas necessidades, Ele também tem visto as tuas falhas, as nossas falhas. Assim como o pastor precisa andar vigilante, atento a tudo que acontece na vida dele, você também precisa, irmão, porque já habita em você o Espírito Santo de Deus. Fica atento. Fica atento. Aleluia. Fica atento. Não seja ingrato ao Pai que deu tudo para você. Se você está aqui hoje é porque Ele te preservou, te guardou, acampou os anjos ao redor da sua casa, da sua família, do seu carro. Há pessoas que desejariam estar aqui hoje conosco, ou em qualquer outra denominação, mas não podem, porque alguma coisa aconteceu. Outros nem vivos estão mais. Enquanto nós nos damos o luxo, o privilégio nós temos de até jantar fora nós fomos, de estar aqui saudáveis, providos, com os filhos, Deus guardando, Deus abençoou, os anjos estão cuidando de todos nós. Seja grato ao Senhor.
Amém? Você pode fechar seus olhos. Aleluia. 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 Esse é um tempo seu agora, irmão. Fala com Deus agora. Adora a Ele. Fala para Deus coisas agradáveis aos seus ouvidos. Deus ama tanto você, irmão. Deus ama tanto você, você nem tem ideia. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você é filho. E filho de Deus é filho de Deus. Ele ama tanto que te guarda, provê, te abençoa, te cuida. Aleluia. 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 Vou tomar o meu lugar. Seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. Ele nos guia. Aleluia. E guia as águas mansas e tranquilas ao seu pasto, meu pastor, meu pastor e minha salvação. Descanso em teus braços, pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos o teu nome, Pai. Exaltamos, Pai, o teu nome, que o Senhor é digno de tudo isso. Pai, eu sei que há pessoas aqui, Pai, que entraram nessa noite, ó Deus, que talvez o marido ainda não é convertido, que não está aqui presente, que está em outros ambientes. Mulheres, ó Deus, que como esposa não estão presentes aqui, seu marido está. Nós declaramos, Pai, uma noite, Pai, de salvação. Nós declaramos que onde eles estiverem, Pai, o que eles estiverem fazendo lá, Pai, aquilo que tem roubado, ó Deus, da presença do Senhor, estarem servindo, fazendo o querer do Pai, estarem agindo como filhos, Pai. Eu declaro, Senhor, nessa noite, Pai, na unção coletiva, Senhor, que tudo que Ele está fazendo lá vai amargar, vai azedar, não vai suprir os desejos da carne. Não vai fazer o efeito. Aquilo que é tentador, aquilo que está fazendo ele ter prazer naquele lugar, eu declaro azedando nessa hora. A bebida que esteja tomando, aquilo que esteja fazendo, perca o gosto, perca o prazer de fazer tudo aquilo. E se reconcilie com o Senhor. E volte para o Senhor. E volte para o lugar. E volte a estar nas conformidades daquilo que o Senhor propôs para ele. Famílias restauradas. Filhos em obediência. Filhos respeitando pais, honrando pais. E principalmente aqueles que estão desviados, afastados do teu evangelho, voltando à tua casa e voltando a estar de volta conforme o teu querer, Senhor. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite?
Tem alguém no nosso meio que chegou a uma concepção de que, tem sido omisso com aquilo que um dia prometeu ao Senhor. De uma aliança que foi feita e disse: Senhor, perdão, eu quebrei essa aliança. Tem alguém no nosso meio que gostaria de hoje fazer um renovo, de se reconciliar com o Senhor, dizer para Ele: ei, eu quero voltar ao lugar de onde eu nunca devia ter saído. Se tem alguém, levanta das suas mãos. Nós vamos orar por você, nós vamos festejar nessa noite, se alegrar por você. Se tem alguém, levanta uma das suas mãos. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Aleluia, aleluia. Tem alguém? Se tem, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. Duas adolescentes aqui. Duas. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Irmãos, Deus insiste, porque o amor é tão grande que Ele continua insistindo. Se você precisa hoje fazer um renovo, um conserto, ser abraçada por Deus, vem aqui na frente. Levanta uma das suas mãos. Se você está encabulado, nós vamos até você. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem alguém que gostaria de se reconciliar? Já temos pessoas aqui na frente, irmãos, e para nós isso é festa. Você não precisa ter vergonha, vem aqui na frente. Se você gostaria de aceitar. Tem alguém que gostaria de se reconciliar, que está afastado dos caminhos do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cheio de graça, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. Tu é de Deus, tu é um homem de Deus, lavado e remido em nome de Jesus, pronto para servir. Amém? Amém? Recebe. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que gostaria de se reconciliar nessa noite? Alguém que gostaria de receber oração por cura? Tem alguém que gostaria de receber oração por cura? Aleluia. Se tiver, vem aqui à frente. Se tem alguém que gostaria de receber batismo com o Espírito Santo, também vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos vocês estão aceitando ou se reconciliando? Aceitando a Jesus? Aceitando também? Você está aceitando também? Glória a Deus. Você aceitando também? Coisa boa. E você quer oração, não é isso? Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui 4 jovens adolescentes. Adolescente ainda, não é isso? Bem jovem. Oração por cura? Por cura? Então, vocês podem ficar bem aqui. Essas 4 vidas estão se entregando a Jesus. Você fica feliz por isso? Aleluia. Sabe, irmãos, Deus está lapidando pessoas, tratando de pessoas, e coisas estão acontecendo. Até o final desse culto, se você não teve coragem de vir aqui, você pode procurar a gente aqui, tanto a mim, o pastor Cristiano, os diáconos, e a gente vai conversar com você. Amém? A insistência é porque o Espírito vai mostrando que tem pessoas que hoje precisa se reconciliar. Aleluia. Você pode repetir comigo? 6, 4.
Vamos fazer as 4 juntos, que se chama confissão, né, perante os homens. Repitam comigo: Senhor Jesus, me perdoe. Escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado por meus pecados sendo perdoados. Obrigado porque a partir de hoje eu não serei mais a mesma. Graças eu te dou por tamanho perdão e por tamanho amor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, eu te dou graças a Deus por essas 4 vidas, ó Deus. Te damos graças, Senhor, pelos teus feitos e teus cuidados, Senhor. Foi essa noite que o Senhor preparou para elas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque elas não vão se perder. Nós cremos, ó Deus, que o teu propósito será manifesto na vida delas e será, ó Deus, cumprido. Declaro sobre elas, Pai, tudo aquilo que elas sonharam, Senhor, e todo o teu projeto sendo realizado. E que muitas pessoas virão a estar próximo do Senhor através da vida delas. Muito obrigado, Pai, por esse feito dessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Queria que as mulheres viessem aqui dar um abraço nessas bênçãos. Bruna. Aleluia. Qual o problema da irmã? Glória a Deus. Amém. Cadê o pessoal do Acolha? Abraça essas meninas. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá. Vamos orar pela restauração da sala. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado, irmão? A palavra te alcançou nessa noite? Sabe, irmãos, independente do que esteja acontecendo, permanece fiel. Permanece no lugar de adoração. A palavra diz que na obediência Deus ordena a bênção. Não é na ausência, é na obediência. É você estar na sua posição de adorador e de filho. Amém? Declaro sobre a vida de vocês uma semana abençoada, cheio de graça, cheio do poder de Deus, cheio de provisão, saúde reinando em vossos corpos, em nossos corpos, e notícias boas chegando, coisas boas acontecendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Cristiano. Aleluia.